boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Na catequese de hoje, Papa recorda a visita apostólica ao Bahrein. No Brasil, um sinal de reação da economia. Vendas no comércio varejista registram aumento entre os meses de agosto e setembro. No mundo, a Semana Mundial dos Pobres. No Nordeste brasileiro, a comunidade Shalom ajuda a periferia de Aracaju. A maior cidade da América Latina quer diminuir a poluição. Ônibus sustentáveis. Cidade de São Paulo adota medida para diminuir a circulação de veículos poluentes. E a estreia no Brasil do filme sobre Madre Teresa de Calcutá. Quarta-feira, 9 de novembro de 2022. O Canção Nova Notícias já começou. Boa noite. A igreja celebra hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão. A Catedral do Papa é conhecida como a mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos, no ano de 313, muitas igrejas foram construídas, incluindo a mais antiga Basílica Papal, a São João de Latrão. Sendo o Papa bispo de Roma, São João de Latrão é sua igreja catedral, onde está a sua cadeira de pastor e de mestre. A Catedral do Papa, ao contrário do que muitos pensam, não é São Pedro no Vaticano, mas é São João de Latrão. Na verdade, uma igreja que tem um título enorme, Igreja do Santíssimo Salvador, São João Batista, São João Evangelista do Latrão. É mais ou menos assim. Então, ela é a mãe de todas as igrejas porque Roma é a igreja que preside a caridade. A Basílica de São João de Latrão foi a primeira igreja dedicada ao Santíssimo Salvador. Mas no século IX, com a construção de um grande batistério, o Papa Sérgio III incluiu o título de São João Batista. E já no século XII, o Papa Lúcio II decidiu dedicar a Basílica também a São João Evangelista. Ao longo dos séculos, a Basílica foi várias vezes destruída e reconstruída. Esta que vemos hoje foi concluída por volta do ano de 1724, no pontificado de Bento XIII. Ao lado da Basílica está um antigo palácio apostólico, que por 10 séculos foi a sede oficial dos papas. Inicialmente, a dedicação da Basílica de São João de Latrão era celebrada apenas na cidade de Roma. Com o tempo, estendeu-se à igreja de rito romano para honrar o mistério petrino do Papa e sua basílica, que é a catedral de todos os católicos. Celebrar a dedicação da sua festa é uma ocasião de nos lembrarmos que nós não somos igreja sozinhos, mas somos igreja com irmãos do mundo inteiro. É uma igreja que passa gente do mundo inteiro, né? Então olhar para ela tem também essa perspectiva de uma igreja que é verdadeiramente católica, no sentido de universal. E na catequese de hoje, o Papa Francisco deu uma pausa no ciclo de meditações sobre o discernimento. O Santo Padre falou de uma recente viagem apostólica ao Bahrein. Definiu a viagem em 3 palavras: diálogo, encontro e caminho. Na catequese, o Santo Padre teve uma surpresa. 2 crianças aproximaram-se de sua cadeira e permaneceram ao lado do pontífice. Francisco aproveitou da situação e disse que a atitude daquelas crianças nos ensina como devemos ser com Deus, diretos, sem pedir permissão, pois Ele nos espera sempre. E completou: me fez bem ver a confiança destes meninos. Foi um exemplo para todos nós. É assim que devemos ir ao Senhor, com liberdade. Obrigado. Così dobbiamo noi avvicinarci sempre al Signore, con libertà. Grazie. Sobre a visita apostólica, o Santo Padre agradeceu ao rei do Bahrein, à igreja local e a todos que acompanharam a visita com as orações e aos que trabalharam para que ela ocorresse.
Diante dos questionamentos sobre o motivo da visita ao pequeno país de maioria islâmica e o porquê de não visitar tantos outros países cristãos, Francisco disse que é natural interrogar-se e respondeu com 3 palavras: diálogo, encontro e caminho. O pontífice afirmou que o diálogo serve para descobrir a riqueza que pertence a outros povos, tradições e crenças, e que a viagem ao Bahrein nos ajuda a compreender que não se deve viver isolado, e pediu: não se esqueçam, o diálogo é o oxigênio da paz, inclusive na paz doméstica. Non dimenticatevi questo, il dialogo è l'ossigeno della pace, anche nella pace domestica. Sobre a necessidade da paz, o Santo Padre recordou da loucura da guerra, da qual a martirizada Ucrânia é vítima, e também outros países como Síria, Iêmen e Mianmar, vivendo em conflitos não resolvidos há tantos anos e que podem ser encerrados pela força suave do diálogo, que, de acordo com Francisco, é atitude imprescindível para que se estreitem relações mais sólidas e que haja mais interesse uns pelos outros. Por fim, o Santo Padre disse que a viagem ao Bahrein não deve ser vista como um episódio isolado, pois faz parte de um percurso inaugurado por São João Paulo II, quando foi ao Marrocos. Deste modo, a primeira visita de um Papa ao Bahrein representou um novo passo no caminho entre crentes cristãos e muçulmanos. Não para nos confundirmos nem para diluir a fé, mas para construir alianças fraternas em nome do pai Abraão, que foi peregrino na terra sob o olhar misericordioso do único Deus do céu, Deus da paz. E após a catequese de hoje, o Papa Francisco saudou os participantes do 18º Congresso Eucarístico, que vai acontecer na Arquidiocese de Olinda e Recife. O Santo Padre fez votos de que o encontro com Jesus Eucarístico reforce o desejo de prosseguir no caminho do diálogo fraterno com todos. E hoje o Boletim da Santa Sé divulgou a carta do Pontífice ao Cardeal Antônio Augusto dos Santos Marto, enviado do Papa ao Congresso. O Santo Padre se mostrou muito feliz pela realização do evento e pediu ao arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Antônio Fernando Saburido, que saudasse a Assembleia, as autoridades públicas e todos os fiéis. E o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, após episódios recorrentes de pneumonia causadas por broncoaspiração, precisou ser hospitalizado para o tratamento. Broncoaspiração é a entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, na via respiratória. Paralelo a isso, ele segue o tratamento quimioterápico do mieloma, iniciado em maio do ano passado. Monsenhor Jonas permanece sereno e confiante em Deus, inspirado na passagem bíblica: quando sou fraco, aí é que sou forte, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Monsenhor pede orações pelo seu pleno restabelecimento. Nós seguimos os passos do nosso fundador, que nos ensina sem cessar com a sua própria vida. Ai de mim se não evangelizar. A Canção Nova é uma obra de Deus que nasceu no coração do Padre Jonas na festa de Cristo Rei, em novembro de 1977. Estamos chegando aos nossos 45 anos. Padre Jonas, muito obrigado por nos dar a Canção Nova, obra e presente de Deus para todos nós. E agora nós temos uma novidade para os moradores do município de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. A partir de agora, a programação da TV Canção Nova pode ser acompanhada pelo sinal digital no canal 41.1. Basta fazer uma nova busca de canais em sua televisão para sintonizar nosso sinal com qualidade digital. E para continuarmos avançando com o nosso sinal digital em todo o Brasil, precisamos atingir nossa meta mensal do projeto Dai-me Almas. Hoje estamos com 25% do necessário para o mês de novembro. Eu convido você a acessar clube.cançãonova.com e escolher uma das formas de nos ajudar. Em nome do Monsenhor Jonas Habib e toda a comunidade Canção Nova, o nosso muito obrigado a você. E os americanos foram às urnas nesta terça-feira para definir quem vai compor o Congresso e os governos dos estados nos próximos 2 anos.
Mas, para tratar deste assunto, nós vamos a Brasília, pois Ronaldo da Silva tem as informações. Uma boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, por lá o resultado ainda está sendo apurado. Todos os deputados, cerca de 1/3 dos senadores e 38 governadores devem ser eleitos nos próximos dias. A repórter Camila Castro traz mais informações. O controle do Congresso norte-americano está na balança, quando restam milhões de votos para serem contabilizados. Ainda é incerto o desfecho das eleições. Até o momento, o Partido Republicano de Donald Trump lidera a corrida. Às vésperas das eleições, pesquisas já apontavam para um bom resultado dos republicanos, mas a batalha está acirrada. Especialistas políticos analisam que o cenário deve ficar assim. Os republicanos vão dominar a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. No Senado, onde o partido também era favorito, os democratas surpreenderam ao levar alguns estados como a Pensilvânia. Deste modo, existe a possibilidade de manter o controle da casa. Nós estamos diante de uma situação que coloca os dois partidos em equilíbrio e mostra que a política americana ainda precisará, para andar, de muita negociação, conversa e convergência entre os dois partidos. Como acontece a cada 2 anos, todos os 435 assentos na Câmara de Representantes dos Estados Unidos estão em disputa. No Senado, que tem 100 cadeiras, com mandatos de 6 anos, serão renovadas 35. Os americanos também elegerão os governadores de 36 dos 50 estados da União, secretários de Estado e procuradores gerais. Em alguns casos, a votação coincide com as eleições presidenciais. Em outros, acontece durante o governo presidencial, como está acontecendo agora. E por isso tem o nome de eleições de meio mandato. Em alguns estados, a contagem de votos na eleição presidencial de 2020 durou alguns dias. Tempo que a população esperou para considerar Joe Biden como representante político. Desta vez, provavelmente não será necessário esperar tanto. Mas é possível que não se conheçam os vencedores das eleições ainda hoje. O resultado do pleito será decisivo em todo o país. Mesmo sem ter os nomes nas cédulas de votação, Joe Biden e Donald Trump se tornaram protagonistas de uma intensa campanha eleitoral. Muitos americanos veem esta eleição como uma avaliação do trabalho do atual presidente, mas também é um grande teste para o futuro político de Donald Trump, que pensa retornar para a Casa Branca em 2024. Seguindo as apurações das eleições americanas, tem uma forte tendência do aumento da representação dos republicanos dentro do Congresso americano, o que vai fortalecer muito a oposição ao governo Joe Biden. E o governo Joe Biden ansiava por essa transição no governo do Brasil para um governo mais progressista, a qual poderia voltar às agendas mais multilaterais do que as bilaterais que foram adotadas como principal medida de relações exteriores, tanto do governo Trump quanto do governo Bolsonaro. Manifestações contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Planalto nos próximos 4 anos estão acontecendo no Brasil há 9 dias, em diversas capitais e outras cidades. Aqui em Brasília, os manifestantes continuam em frente ao quartel-general do Comando Militar e pedem a intervenção das Forças Armadas no resultado do processo eleitoral de 2022. O que temos percebido pelas ruas, especialmente no dia de hoje, é um crescente número de pessoas vestidas com as cores verde e amarelo e a chegada de mais caminhões e também comitivas de outros estados. Adriana, o Lula volta a Brasília pela primeira vez depois do resultado das eleições. Em reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente eleito buscou apoio para a aprovação de um orçamento que comporte as promessas feitas por ele durante a campanha. A principal preocupação é com a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Em Brasília, desde a noite de ontem, Luiz Inácio Lula da Silva começou o dia de hoje com uma postagem nas redes sociais. Depois, partiu para a agenda de articulações. No texto, diz que está empenhado na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras, com muita democracia.
Antes mesmo de tomar posse, Lula quer uma relação harmoniosa com o Congresso Nacional. Para reforçar essa intenção, reservou parte do primeiro dia em Brasília para se encontrar com os presidentes da Câmara e do Senado. Na residência oficial da presidência da Câmara, Lula passou cerca de 1h30 reunido com o Arthur Lira. Ele estava acompanhado de Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante e parlamentares da base de apoio do futuro governo. A principal preocupação é com o orçamento do ano que vem. A equipe precisa encontrar caminhos para cumprir as promessas de campanha já em janeiro. A solução, por hora, pode ser a aprovação de uma PEC de transição, projeto de emenda constitucional com permissão para gastar além do teto estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na saída do encontro, o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, ressaltou que a proposta pode abrir espaço no orçamento para outros programas sociais. Ela trata de princípio. Qual é o princípio que nós estamos tratando? Que busca excepcionalizar transferência de renda, que é a Bolsa Família. Excepcionalizou a transferência de renda, você volta para o orçamento e o que o relator vai ter lá disponível para melhorar a merenda escolar, fazer compra de alimento. Na programação em Brasília, Lula também incluiu uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e com Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral. Na semana que vem, o presidente eleito viaja para a Cúpula Global do Clima, no Egito. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o volume de vendas do comércio varejista aumentou em 1,1% entre agosto e setembro deste ano. Comparado ao mesmo período de 2021, a alta ficou em 3,2%. O destaque de vendas ficou para itens como livros, equipamentos para escritórios e combustíveis. A gente fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Volto com você, Adriana. Boa noite, obrigado, Ronaldo. Durante todo o mês de novembro, a Receita Federal de Minas Gerais vai realizar visitas de cortesia aos veículos de comunicação social do estado. Hoje, os auditores estiveram na sede da TV Canção Nova, na capital mineira. Quando você pensa na Receita Federal, provavelmente imagina o imposto de renda. Só que as atividades deste órgão vão muito além. Para que a população tenha mais conhecimento dos trabalhos, superintendentes da instituição em Minas Gerais têm visitado os veículos de comunicação do estado. Nosso objetivo é visitar todos os grandes meios de comunicação no estado inteiro. O gabinete da superintendência está se dedicando à região metropolitana de Belo Horizonte, mas a nossa rede de comunicação institucional do estado todo está mobilizada para fazer essas visitas durante o mês de novembro e o começo de dezembro. Na manhã desta quarta-feira, foi a vez da TV Canção Nova em Belo Horizonte. Alexson Souza, gerente da missão, apresentou o local. Na oportunidade, pôde compreender um pouco mais sobre os trabalhos da Receita e a parceria desejada com os meios de comunicação. Uma das coisas que a gente pôde perceber, porque toda vez que a gente fala Receita Federal, gera uma certa preocupação, né? Mas hoje a Receita Federal aqui de Minas Gerais, ela tem buscado fazer um trabalho diferenciado dentro daquilo que são os materiais apreendidos, de não jogar fora, mas de trazer uma utilidade para aquilo, né? Seja em maneira de reciclagem ou fazendo outros materiais. Então isso tem tudo a ver com aquilo que nós também desejamos fazer e da nossa parte, né, a TV Canção Nova, né, uma das escolhidas, vamos dizer assim, para poder estar selando com eles essa parceria de divulgação desses trabalhos que estão acontecendo. O trabalho a serviço da vida e da esperança, mais que um lema, é uma verdade do jornalismo Canção Nova. Por isso, a emissora foi uma das primeiras a receber a visita. E que as pessoas entendam que a Receita Federal tem como sua missão finalística financiar todas as políticas públicas do estado. E eu acho que a TV Canção Nova, ela tem como seu objetivo também, né, valorizar a vida. Estamos de volta e o assunto agora é educação. Sabia que o poder público, através de determinação do Supremo Tribunal Federal, é obrigado a oferecer vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos de idade? Pois é, na prática, os municípios não podem alegar falta de vagas para negar matrículas.
Apesar da norma, alguns pais encontram dificuldades e, nessa hora, o melhor caminho é buscar informações sobre os direitos estabelecidos em lei. A Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, apresentou um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando não ter dinheiro e nem estrutura para garantir vagas em creches para todas as crianças do município. A iniciativa levantou uma ampla discussão. Há uma grande dificuldade para as mães, colocar os seus filhos, matricular os seus filhos em creches e pré-escola. E aí, devido a isso, essa decisão fala que não, é um direito constitucional, fundamental e de imediato. Os ministros decidiram que, dentre as obrigações do poder público, está o cumprimento do Plano Nacional de Educação, que propõe até 2024 50% das crianças de todo o país matriculadas em escolas. Eles primeiro vão analisar se essa demanda é por falta de comando, governo ou corrupção, ou se realmente o município não vem recebendo essa verba. Entre as famílias mais pobres, cerca de 24% das crianças com idade até 3 anos frequentam creches pelo país. Ou seja, 1 em cada 4 crianças brasileiras. Os dados são da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que revela um déficit de 5 milhões de vagas, realidade preocupante para especialistas no assunto. Essa mãe conta que não conseguiu vaga para a filha. Ela foi orientada pelo poder público a aguardar por uma vaga na instituição, mas sem garantias, decidiu investir em uma escola privada. Mais próxima da minha casa, com desconto de pontualidade, ficava um valor que, fazendo um esforço até que é possível de pagar. Outra preocupação de Mariana é com relação à qualidade do ensino. Várias vezes aconteceu de chegar na porta da escola, ter que voltar porque não vai ter aula. O cadastramento escolar é uma alternativa. No estado de Minas Gerais, o recurso é destinado aos alunos da rede pública que precisam mudar de escola no próximo ano ou que não renovaram a matrícula. Com base nesses dados, a rede pública de ensino consegue identificar a demanda por vagas no ano seguinte. Os olhos do mundo estão voltados para a Conferência do Clima sobre as alterações climáticas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Sidney Fernandes, em São Paulo. Sidney, o que São Paulo tem de novidade para diminuir a poluição nas ruas aí da capital paulista? Boa noite. Boa noite, Wallace. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. E olha, na semana em que o mundo debate questões ambientais na COP27 no Egito, nós preparamos uma reportagem sobre ônibus sustentáveis. É que as empresas que operam o transporte coletivo de São Paulo estão proibidas de incluir na frota ônibus novos movidos a óleo diesel. A determinação da Prefeitura busca aumentar a circulação de veículos menos poluentes. Pela determinação da Prefeitura, em vigor desde 17 de outubro, os ônibus movidos a diesel que estão em circulação não serão retirados da frota. No entanto, novos modelos que venham a ser incorporados no sistema de transportes precisam ser movidos a energias mais limpas, como os elétricos. Em todo o país, circulam 400 ônibus elétricos em 15 cidades, principalmente em São Paulo e Salvador. Hoje a cidade de São Paulo tem cerca de 14 mil coletivos em circulação, mas somente 219 são movidos a eletricidade. E a ideia da Prefeitura é ampliar a frota mais limpa, com a inclusão de 2.600 ônibus elétricos até 2024. Eu concordo que haja uma renovação, mas não no ponto de se colocar tudo elétrico, que depois só vai ficar na promessa. Dos ônibus elétricos em circulação, 201 são os antigos trólebus, que dependem de linhas aéreas para obter energia, e 18 movidos a bateria. A Lei Municipal de Mudanças Climáticas prevê redução de 50% das emissões de dióxido de carbono, de materiais particulados e óxido de nitrogênio, substâncias com grandes concentrações em motores a diesel. Material particulado inox, algo entre 30% a 40% da emissão de poluentes vem do diesel. Então, para reduzir as mortes e a poluição local, cumprir a lei, que já estava estabelecida dentro dos contratos, a Prefeitura teve que tomar essa medida um pouco mais drástica para forçar os operadores a cumprir a lei. Os fabricantes de veículos elétricos afirmam que estão prontos para atender a demanda das cidades,
com capacidade de produção de mais de 2.000 veículos por ano. O Brasil tem uma matriz elétrica limpa e renovável. Nós temos energia das eólicas, que geram energia à noite a um preço muito barato, disponível no Brasil. Então, a equação para a descarbonização com os ônibus elétricos ela é muito favorável para todo mundo. E daqui a pouco a gente volta com dica de um documentário sobre Santa Teresa de Calcutá. Até mais. Combinado, Sidney. Está chegando a hora da maior competição de futebol do mundo, na Índia. Os moradores do povoado de Pullavor já estão no clima da Copa do Catar. E a criatividade é fácil de ser notada nas homenagens feitas com muita descontração. Primeiro, Lionel Messi. Um tótem de aproximadamente 9 metros do maior vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo foi levantado dentro do rio que corta o povoado pelos simpatizantes da seleção argentina. Mas estamos falando de futebol e Brasil e Argentina têm sempre um tempero especial. Pelo menos no tamanho, a seleção canarinho saiu na frente dos hermanos. O tótem de Neymar, craque brasileiro, tem cerca de 12 metros de altura e foi instalado à frente de Lionel Messi. Seria esse um bom sinal para a seleção? Os torcedores também levaram imagens da Taça Jules Rimet e da Copa do Mundo, junto com o tótem do camisa 10 do Brasil, em alusão à única seleção pentacampeã do mundo. Estou muito feliz que um recorte de Neymar foi levantado. E essas 5 Copas do Mundo, na verdade, são um destaque aqui. Torcedores argentinos, eles não têm algo assim para exibir, disse Anthony, um orgulhoso torcedor brasileiro. Para elevar ainda mais as rivalidades amistosas, os torcedores de Portugal, na vila de Pullavur, disseram que também planejam instalar um recorte semelhante do atacante português e 5 vezes bola de ouro, Cristiano Ronaldo. Estamos recebendo mensagens de todos os cantos do mundo. Nunca pensamos que explodiria assim e receberíamos tanta fama, disse Zumer, que é fã de futebol. O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo, com Camarões, Suíça e Sérvia. A estreia será no dia 24 de novembro contra os sérvios. Até os indianos fazendo brincadeira com os argentinos, né? Vamos falar de previsão do tempo. A quinta-feira será de chuva na maior parte do Brasil e tem alerta de tempestade para a região sudeste. Pelo jeito, a primavera é uma das mais instáveis dos últimos tempos, né, Fernanda? Boa noite. Oi, Wallace e Adriana. Boa noite para todo mundo em casa. Primavera de clima instável no Brasil ultimamente, né? Chuva muito forte e rajadas de vento a quase 90 km por hora em vários locais pelo país. E o que mais chamou a atenção foi o fenômeno que ocorreu em Minas Gerais. As imagens são impressionantes. A tempestade de granizo provocou estragos. As ruas ficaram encobertas de gelo e vários carros foram danificados. Os registros são do sul do estado, onde pelo menos 19 cidades foram atingidas pela forte chuva. A quinta-feira ainda será de muita variação de nuvem na região. Vai ter chuva em muitas localidades, principalmente em Minas Gerais. Pode chover, como indica o mapa, 20 milímetros no estado mineiro. E o alerta é de pancadas de forte intensidade por aqui, em toda essa área em laranja. Uma mudança no padrão da circulação dos ventos provoca o aumento das nuvens de chuva no centro-oeste, mas o ar continua abafado por lá. O calor também vai ser forte no norte, mas as pancadas podem vir acompanhadas por raios e ventania. O volume de chuva perde intensidade no nordeste e as pancadas são mais isoladas. A porcentagem de umidade indica aumento na região do litoral. Demais áreas com sol e chuva estão no sul do Brasil. Não há previsão de grandes alertas na região. Temperaturas variam de 14 a 28 graus, as mínimas do Brasil, e de 24 a 39 as máximas em Cuiabá para amanhã. A maior parte do país ainda terá chuva. A população tem que se preparar para esse tempinho, Wallace. Na semana da Jornada Mundial dos Pobres, o Papa Francisco nos convida a resgatar uma das primeiras vocações da Igreja, o serviço aos mais necessitados.
e, através desse serviço, encontrar pessoas, ou melhor, encontrar a pessoa de Jesus Cristo escondido nos irmãos. O espaço fica no bairro Soledade, zona norte de Aracaju, periferia como muitas outras no Brasil, local que abriga famílias com poucos recursos financeiros. Aqui a comunidade católica Shalom sentiu o chamado para servir aos mais necessitados. Enquanto os pais trabalham, 32 crianças a partir dos 7 anos recebem refeições, fazem reforço escolar com professores e se divertem com momentos de lazer. A segurança é prioridade no local. Os pequenos que vivem a experiência contam o que mais gostam. Reza, lancha e brinca. Faz o dever que a professora manda e brinca. Ficar com as tia. O Espaço de Paz, Diácono Paulo André, é uma homenagem ao membro da comunidade Shalom que, em vida, tinha muito carinho pelos pobres. A casa foi cedida há 10 anos pela Arquidiocese de Aracaju. Para os missionários, está claro que servir os necessitados é servir a Jesus Cristo. Nosso objetivo é promover a cultura de paz neste lugar com essas crianças, através da realização de atividades, de convivências, de fortalecimento de vínculos com essas crianças, atividades sociais, atividades esportivas e espirituais, porque aqui o principal que nós damos para eles é o pão da palavra. Além das crianças nesse espaço serem evangelizadas, receberem o pão da palavra de Deus, elas levam todos esses frutos para casa. Os pais, eles mesmos dizem isso. E aqui elas aprendem esses valores cristãos, valores de educação, e aí elas transbordam isso nas suas casas. E isso nós colhemos através da partilha dos pais, porque nós fazemos também um trabalho com os pais, nas reuniões, palestras, e a gente vai percebendo através da partilha deles a transformação e a mudança que essas crianças também vão vivendo e vão transbordando nas suas famílias. Lindo trabalho, né? E em se tratando de Semana Mundial dedicada aos pobres, não podemos esquecer de um grande ícone da igreja que dedicou parte de sua vida aos mais necessitados. Madre Teresa de Calcutá ficou famosa por seu trabalho de ajuda às populações carentes do Terceiro Mundo. Ela que, em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, foi canonizada pela Igreja Católica em 2016. Sua história virou enredo de filme. Vamos voltar a São Paulo com Sidney Fernandes. Na verdade, Sidney, trata-se de um documentário, não é mesmo? É um documentário sim, viu, Wallace? E olha só que legal, ele foi filmado em 5 continentes. No Brasil, a estreia será no próximo dia 21 de novembro. O filme mostra a trajetória de Madre Teresa de Calcutá. Nossa equipe traz os detalhes desta obra, que tem imagens e depoimentos inéditos da padroeira dos pobres e incapacitados. Em 2008, Marcílio enfrentou um momento difícil Você em disse sua que essa vida. nova notícia ficou... A descoberta de uma infecção séria e 8 abscessos no cérebro, o que o fizeram quase ficar em estado vegetativo. Com a piora do quadro, foi levado para uma cirurgia de emergência. Por outro lado, sua esposa, Fernanda, rezava pedindo a intercessão da então beata Madre Teresa de Calcutá. Fernanda, com muito clamor, rezou para a Madre Teresa que me curasse, e eu no centro cirúrgico já, para operar, praticamente acordei, sem nenhuma dor de cabeça, sem nada, sem os abscessos, que eu tinha, com a reza da Fernanda, praticamente sumiu, simplesmente sumiu tudo. O milagre vivido por Marcílio foi analisado por especialistas do Vaticano e foi o responsável por canonizar, em 2016, Santa Madre Teresa de Calcutá. Na ocasião, Marcílio e sua esposa foram a Roma com seus 3 filhos, que também foram frutos de uma graça, já que as chances do casal ter filhos era de 1%. E lá as pessoas falavam, né? Ah, então foi vocês que canonizaram Madre Teresa? Eu falei, não, eu acredito que Madre Teresa já nasceu santa.
O depoimento de Marcílio e de outros devotos de Santa Madre Teresa de Calcutá estão no documentário Madre Teresa, Amor Maior Não Há, que estreia 25 anos depois da morte da santa. O filme foi gravado nos 5 continentes e foi realizado pelos Cavaleiros de Colombo e pelas Missionárias da Caridade. Seu lançamento oficial aconteceu nos Estados Unidos e agora a produção chega em novembro ao Brasil, com exibição inicial nos dias 21 e 22 e nos dias 28 e 29. São 115 minutos de imagens dela, né, falas, inclusive, né, dela, e alguns testemunhos de pessoas que viveram a vida toda praticamente ao lado dela. Eu aconselho a ver o filme porque o trabalho das missionárias é espetacular. E mostra bem isso no documentário, viu? Mostra o trabalho dela nos 5 partes do mundo. É para sair de lá assim com o coração transbordando de amor ao próximo. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. E aí, ficaram animados para assistir a esse documentário? E com essa dica tão bacana, a gente encerra a nossa participação aqui da cidade de São Paulo. Boa noite a vocês. Boa noite, Sidney. Obrigado. Realmente dá para ficar animado. Uma boa noite para você. Uma boa noite, fique com Deus e até amanhã.